Então, boa noite a todos. Eu sou o Adrian, da área de comunicação e marketing aqui da CMP Brasil. E o nosso webinar desse mês, da nossa série de webinars que a CMP Brasil está promovendo, é contar um pouquinho como foi a Conferência Global da CMP 2017, que ocorreu agora em New Orleans no final de abril, e eu tive a oportunidade de participar como representante do nosso capítulo Brasil. É, Comentar um pouquinho sobre a conferência, né? Foi em New Orleans, nos Estados Unidos, em Louisiana, uma conferência de 3 dias, onde tivemos oportunidade de nos conectar com outros profissionais de gestão de mudança ao redor do mundo, focando em identificar as soluções, melhores práticas e ferramentas para endereçar os desafios de gestão de mudanças. Tinham profissionais de todo o mundo, líderes de praticamente todos os chapters da CMP, então foi muito produtiva a conferência nesse sentido, porque deu para fazer um networking muito legal. É, Comentar um pouquinho sobre a conferência, né? Ocorreu nos dias 22, 23 e 24 de maio. Tinham 53 sessões entre os keynote speakers, que são as palestras principais, os workshops que ocorriam em paralelo às sessões e alguns breakout sessions que consistiam em sessões menores, modulares, né? Então muitas das sessões ocorriam ao mesmo tempo e você podia priorizar a sessão que mais fosse do seu interesse. Aqui está só uma foto da agenda para vocês terem ideia de como foi a conferência. E a nossa ideia desse webinar também, obviamente, que eu não pude participar de todas as sessões. Então, eu trouxe aqui para vocês as sessões principais e as que eu considerei mais interessantes para trazer para vocês. O legal dessa conferência é que ela tinha um aplicativo também, então toda a agenda das sessões estava nesse aplicativo, você podia ver qual sessão mais se encaixava com sua preferência. Você podia avaliar as sessões através desse aplicativo, fazer conexão com demais participantes. Então, se eu quisesse marcar uma reunião com uma pessoa que eu vi, você tinha acesso à lista de todos os participantes. Então, se você quisesse marcar uma reunião, por exemplo, com alguém de alguma empresa que você gostaria de prospectar, ou de outro chapter que você gostaria de conhecer, você podia fazer essa conexão diretamente por aplicativo. O pessoal postava muita foto das sessões, dos eventos que tinham, né, em paralelo, os cafés, e as apresentações das sessões todas também estavam disponíveis através do aplicativo, o que estimulava bastante a conexão por ele. Um ponto que eu achei que podia melhorar é que as apresentações estavam disponíveis apenas no aplicativo e não no portal. Então demora um pouco para eles compilarem isso e colocarem disponível no portal, mas no aplicativo já estava 100% disponível. O que mais a gente teve lá? Como sessão de abertura, a gente teve a Lisa MacLeod, que é a autora do livro Leading with Noble Purpose, a palestra dela foi muito interessante, porque ela faz um comparativo entre empresas e principalmente funcionários de empresa, comparando por que alguns funcionários têm mais sucesso do que os outros, né? E por que algumas empresas, por consequência, também possuem mais sucesso do que as outras. Então, ela analisando um conjunto de empresas, verificou que empresas que possuem um propósito nobre têm uma maior probabilidade de sucesso que as demais, né? Então, o que ela comentava é que, por exemplo, algumas empresas que faziam a diferença na vida das pessoas e tinham um propósito, por exemplo, de salvar vidas, alguma coisa bem, digamos, relacionado ao seu cliente final, né? Não era uma empresa simplesmente preocupada em gerar dinheiro para os seus acionistas, ela tinha realmente um propósito nobre de existência. Então, isso fazia com que ela tivesse uma motivação a mais do que outras empresas.
Para os funcionários especificamente, ela levantava algumas questões principais, né? Então, como você faz a diferença? Como você faz as coisas diferente dos seus competidores? E no seu melhor dia, o que você mais ama fazer no seu trabalho? Então, ela deu um exemplo muito legal de um profissional de vendas que teve muito sucesso no seu trabalho porque viu exemplos de como ele estava salvando vidas. Um cliente, um dia ele encontrou no metrô, batendo papo, perguntou: onde você trabalha? Trabalho em tal lugar, eu vendo tal medicamento. Ele, pô, você salvou a vida da minha avó, hoje ela pode viver melhor por causa de você. Então, foi uma coisa que impactou muito ele nesse sentido e fez com que ele realmente quisesse ajudar mais pessoas a melhorar a sua saúde. Ela fez um exercício também muito interessante no auditório, dividindo os dois lados. Então, um lado seria uma empresa com um propósito nobre, a outra empresa mais preocupada em fazer dinheiro. Então, ela dava algumas decisões para serem tomadas em ambos os lados, né? Então, estamos numa crise, o que você vai fazer? Uma empresa ia usar o fundo de caixa para poder sustentar os funcionários durante essa crise até ela baixar e conseguir retomar. A outra empresa já ia cortar metade dos funcionários para economizar dinheiro. Então, esse tipo de decisão que é tomada nas empresas é muito baseada no que elas querem ter como propósito de existência, né? Então, foi bem legal essa palestra nesse sentido, tá? Então, isso foi só a abertura. E aí a gente foi passando para as outras sessões, né, paralelas, as breakout sessions que a gente chama. Uma delas que eu achei bem interessante foi essa chamada Next Frontier in Change Management. O que eles fazem aqui, né? Aqui, olhando esse gráfico aqui, vocês vão ter muita familiaridade em ver um gráfico parecido com uma análise de stakeholders, e é basicamente isso mesmo, né? O que eles fazem é usar o que eles chamam de network analysis para descobrir os diferentes perfis de pessoas dentro da organização e identificar quais os tipos de colaboração entre as funções dentro de uma empresa. E eles tinham um software muito legal para fazer isso. Nessa classificação, como funcionava? Então, aqui, esse desenho eu trouxe só para trazer um pouquinho o conceito que eles mostravam lá. Então, você tinha pessoas num perfil hub, que são conectadas com diversas outras pessoas e possuem relação direta com essas pessoas. São pessoas que abrem algumas portas para você dentro da organização. Existem também os pulse takers, que eles chamam, né, que nós chamamos também de firewall. Então, essas pessoas são, digamos, barreiras para se chegar em outra pessoa. Então, um autogerente, por exemplo, aqui em vermelho em cima, para se chegar no diretor. Então, vai ter uma pessoa que você vai ter que passar para conseguir se relacionar com essa outra pessoa. E os gatekeepers, que eles chamam, são as pessoas com que você necessariamente precisa passar para chegar em níveis hierárquicos superiores, por exemplo. Eles são chamados os gatekeepers porque eles são o único ponto de contato através do qual você vai chegar do outro lado aqui desse gráfico. Então, são os três perfis que eles identificam e existem tratamentos diferentes para se relacionar com esses perfis e eles exercem papéis diferentes dentro de uma mudança organizacional. É interessante o software deles, né? Eu não pude trazer fotos aqui porque não estavam disponíveis, mas trouxe aqui basicamente o conceito. Não é nada muito novo, né? Mas é apenas uma nova forma de identificar os seus stakeholders principais para como você vai transitar por dentro da organização, tá? Outra sessão bem interessante foi essa aqui, Managing Big Bang. Eles colocaram um estudo de caso, né, para uma implementação de sistemas para 100 unidades, com um foco na medição orientada por dados. Então, eles têm os reportes que eles chamam de scouting, né, que dá o total aqui desse
não dá que dá o total aqui de como eles estão indo em geral, né? E algumas métricas aqui que eles têm. Então, como que está sendo a implementação, o CAP, que eles chamam aqui é o Change Adoption Predictor, que é um algoritmo que eles usam para saber se você está, né, numa zona aqui verde, amarela ou vermelha, que tipo de ação eu vou tomar baseada nisso. Eles vão ter um Order Entry Competition, nesse caso eram forças de vendas que deveriam imputar no sistema pedidos, então eles tinham uma competição entre as pessoas para ver quem colocaria mais pedidos como forma de recompensá-los futuramente. Existia um assessment individual também que as pessoas preenchiam para fazer parte desse scorecard também, e tinha também o scorecard aqui que era colocado para a prática, né, que eles chamavam, o quanto que o pessoal está no atingimento das metas que foram estabelecidas para eles. Então foi apresentado aqui como eles usaram os dados para compilar isso e chegar nessas métricas, né, mas apenas uma nova forma aí de visualizar e como você pode gerenciar isso para um volume grande de unidades, né? Essas médias aqui que eles faziam eram concatenadas para cada uma das unidades, ok? Se estiverem perguntas, por favor, podem me interromper a qualquer momento, tá bom? Eu não estou olhando a tela, mas só coloco o microfone fora do mudo e pode perguntar. Essa outra sessão foi uma das que eu gostei bastante. Ela traz duas ideias antigas combinadas para te dar um resultado. Não é nada, digamos, extremamente inovador, é só uma mistura de conceitos, mas dá uma visão bem gerencial de onde está a sua equipe. Então eles mesclaram dois conceitos fundamentais, né? O primeiro a curva da mudança, né, na parte de cima aqui, só chamaram diferente aí as fases da mudança, mas mantendo aí 6 fases basicamente, e combinaram essas fases da mudança com assessments comportamentais. Então, existem diversos assessments aí no mercado, RISC, por exemplo, né? Então, vai te dar um perfil da pessoa, que foi basicamente o que eles combinaram aqui para trazer em qual perfil essa pessoa está, né? Então, o azul, o amarelo, o vermelho ou o verde. E somando essas duas informações, eles colocaram aqui na curva, eles vão saber aonde que está cada uma das pessoas da sua equipe, por exemplo, e sabendo a cor dessa pessoa, você vai saber qual a melhor tática para ajudá-la nessa transição para a mudança, de acordo com o seu perfil. No site deles existiam vídeos, né, para dar dicas de como fazer conversações, então tinham role plays, né, para conversar com essas pessoas dos diferentes perfis e como ajudá-los a transitar por isso. E eu achei interessante essa visão para, digamos, equipes pequenas, né? Se você é um gestor de uma equipe pequena, você consegue compilar isso de uma forma mais fácil. Quando você começa a escalar isso para um grande número de pessoas, você vai ter que combinar esses pontos, né, em uma média aqui, digamos assim, e ir escalando isso para concatenando esses pontos para divisões, áreas, unidades, etc., e ter uma visão geral de como está a mudança lá. Uma mistura de conceitos, nada, digamos, inovador ao extremo, mas só uma forma diferente de se fazer essa medição. Eu achei bem interessante a maneira simples como eles apresentaram, porém bem visual, né? E aí, passando para as próximas sessões. Uma outra sessão que houve também, que teve bastante público, foi sobre saturação de mudanças e colisão de mudanças. Foi feita essa palestra pela Karen, da ProSci, e falando sobre a saturação de mudanças, que é muito alta nas organizações hoje, e muitas mudanças diferentes que vêm impactando a mesma pessoa, ou seja, a colisão de mudanças. Então, ele vai implementar um sistema, mas também está mudando de localidade, está tendo uma mudança na linha de negócio dele, e também vem mais uma outra mudança. Então,
vários tipos de mudança impactando a mesma pessoa, mesmo que não sejam tão complexas, elas vão gerar uma saturação de mudanças. Por quê? O que vai ocorrer é uma priorização natural das mudanças por parte das pessoas. Então, qual mudança eu estou mais confortável em executar e eu vou priorizá-la antes da outra. Existe uma pesquisa da ProSci sobre o tema e eles criaram também uma ferramenta para verificar essa saturação das mudanças. E foi também enfatizada a necessidade da gestão do portfólio de mudanças para poder evitar esse tipo de colisão e também saber mensurar qual é a saturação que existe nas mudanças organizacionais para que isso seja gerenciado de uma forma muito mais eficiente, evitando que as resistências surjam e que o trabalho de gestão de mudanças seja mais complicado, né? Não seja só fazer desde a parte inicial essa preparação para a mudança, mas também tratar com os danos colaterais gerados por esse tipo de saturação de mudanças também, ok? Uma outra sessão que foi bem cheia foi essa da The Who Tool. Apesar de ser um tema ali que muita gente já trabalha faz muito tempo, né, comunicações, eles trouxeram uma ferramenta nova para organização e gestão das comunicações. Então, nada muito inovador, né? Eles trabalham com todos os conceitos básicos de comunicações, em nenhuma novidade em termos de metodologia ou princípios, mas uma ferramenta bem interessante para organizar suas comunicações. Então, como que você vai preparar todas as comunicações de um projeto de uma forma mais automatizada, dando sugestões, tendo algumas coisas já prontas para você utilizar. Nada muito inovador, mas uma ferramenta bem interessante para que pode acelerar o desenvolvimento de comunicações. Um dos pontos altos também que a gente teve na conferência foi um dos primeiros pontos altos, né? Foi esse pulse check que aconteceu como um painel de discussão entre vários profissionais. Nele, a gente teve a participação da Amy Cooper, da VMware, da Deborah Hudgens, da Prudential, do Erin, da Lamarche, da Cindy, da Macy's, e da Lori, da Southwest Airlines. O que foi bem interessante nesse painel, né, o que estava sendo discutido era basicamente como as empresas fazem isso hoje, né, o pessoal da Lamarche entrando com uma visão mais também para complementar, mais como uma visão de consultoria, como empresas de outros setores também estão fazendo as coisas, então foi muito nesse sentido a participação dele, o que foi bem legal. E muito interessante ver como as diferentes empresas trabalham, né? Então você vê aqui na VMware, por exemplo, uma empresa que é muito ligada à TI, né, a softwares, por exemplo, eles estão mais preocupados com comunicação e treinamento, né? Então essa é a parte que o core do change management deles. Quando você já vai para uma empresa mais como a Macy's, mais varejo, o core dela era, obviamente, que a comunicação e o treinamento tem uma parte importante, mas o core dela era mais na parte de gestão de stakeholders, porque ela precisava de muito apoio interno para poder fazer com que as ações fossem realmente patrocinadas internamente. Na Southwest, por sinal, eles já tinham um bom patrocínio de cima, né? Então, eles tinham um patrocínio do presidente, dos altos executivos, mas tinham mais dificuldade com os gerentes, né? Com a média gestão. E na Prudential, eles tinham, na verdade, eles faziam todo o suite, né? Eles já estavam desenvolvendo isso há algum tempo, mas eles tinham muita dificuldade em mudanças de sistemas, né? Então, eles não focavam tanto no usuário, né, na parte do usuário final, quando eles faziam essas mudanças de sistemas, faziam todo o alinhamento com os stakeholders, proviam a comunicação, o treinamento, mas não faziam os funcionários ficarem tão à vontade no uso dessas ferramentas. Então, essa discussão foi bem interessante, né, mostrar um pouquinho quais as dificuldades, os desafios de cada uma dessas indústrias e muito do que eles têm em comum, né? Eu acho que o que eu poderia
poderia citar que foi legal eles falarem do que eles têm em comum, é que nenhum deles sentem que ainda estão posicionados dentro da organização aonde deveriam estar. Então, em que nível gestão da mudança precisa estar dentro de uma organização? Nenhum deles concorda que hoje eles estão no nível ideal. Então, eles gostariam de ter um nível mais executivo, mais como uma VP. Então, isso eu acho que era o sentimento comum deles, porque é uma visão bem estratégica da organização e que precisa ser gerenciada de forma estratégica. Não deveria ficar, por exemplo, abaixo do RH, como em muitas organizações, ou dentro de um PMO também restrito a alguns determinados projetos que geralmente vão voltados mais para a área de tecnologia. Então, se fazendo esse posicionamento estratégico da disciplina dentro das organizações, é o que eles buscam dentro de cada uma dessas empresas. Além disso, eles citaram que o começo, quando se criou essa área, essa disciplina aflorou dentro das empresas e quando eles começaram a desenvolver os trabalhos internamente, todos tiveram tremendas dificuldades para conseguir patrocínio das iniciativas internamente. Então, eles entendem que os executivos não têm uma visão clara de quais os benefícios que a gestão de mudanças pode trazer para eles e, por isso, não realizam o investimento devido na disciplina. Então, um grande foco deles foi sempre realizar a conscientização primeiro, para que eles soubessem o que estava vindo de benefício, provar esse benefício através de uma iniciativa, para depois conseguir mais recursos e conseguir atuar em iniciativas mais amplas dentro da organização. Ok? Perguntas até aqui? Adriano, posso fazer uma pergunta agora ou não? Claro, por favor. Você conseguiu sentir assim, que nem você falou em relação a ter essa visão de VP, tudo assim, mas você sentiu que essas empresas estão bem localizadas na parte de RH, essa parte de controle de mudança, não? Na verdade, o que eu posso dizer é que essas profissionais que estavam aqui, né, principalmente, então a Amy Cooper, ela era, por exemplo, da área de projetos, do PMO, e aí ela assumiu a parte de gestão de mudanças. Então, na VMware, digamos que é uma perna dentro do escritório de projetos. Nas demais, na Prudential, na Macy's e na Southwest, a gestão de mudança ela surgiu, né, inicialmente dentro da área de RH, com alguns componentes de gestão de mudança, antes de ficar um pouquinho mais destacada, digamos assim, um pouco mais independente. Mas o que eu consegui reparar, pelo menos dessas organizações, é que surgiu prioritariamente dentro das áreas de RH. Ah, bacana, bacana. Tá bom? Valeu, obrigado. Que é isso. Aí vamos para as outras sessões, né? Então, teve uma sessão que eu tive a oportunidade de participar, né? Ajudar a minha colega aqui, a Joe Grubb. A Joe Grubb, ela é vice-presidente do CMI, né? Então, de uma organização também de Change Management, e também ela é membro da CMP e trabalha comigo na Microsoft, da Austrália. Então, ela ministrou um workshop para mais de 240 pessoas, fez a melhor sessão do evento e foi muito legal porque essa é uma sessão bem dinâmica, falando sobre soft skills, né, as habilidades essenciais para plantar a semente da mudança. Então, o que consistia isso, né? Então, eram 4 diferentes atividades em grupo, então cada mesa tinham 8 participantes em cada mesa. Cada grupo, então, tinha atividades que fazia entre grupos e depois tinha uma competição entre todos esses grupos de 8 pessoas que existiam. É uma dinâmica bem complicada, muita gente, né, para controlar, então eu e mais um outro colega da Microsoft participamos para poder ajudá-la nisso, e foi bem legal, o pessoal interagiu muito bem, é claro que o público é bem propício, né, a participar das atividades, então foi bem legal, um engajamento muito bom, e foi logo depois do almoço, então deu uma energia legal para o pessoal, e porque as palestras estavam muito expositivas, né, sem tanta participação, tirando alguns workshops em paralelo,
então foi uma das sessões que levantou bastante o pessoal e foi bem avaliada. Eu estou com todo esse material dessa dinâmica e eu vou falar com a Joe para ver se eu consigo trazer a mesma dinâmica para cá e fazer num dos próximos eventos da CMP. Então vou ver se eu consigo pegar e traduzir todo esse material para fazer com a gente, porque vale muito a pena, é bem interativa e bem legal. E aí teve o ponto alto, né? Eu acho que da palestra toda, do evento todo, foi a participação do Simon Sinek, né? Então, Simon Sinek é o autor, né, que ele é bem influenciador hoje em dia, principalmente para a nova geração aí dos millennials, né? E ele, como na carreira dele, ele surgiu primeiro como analista de negócios, fazendo análise de concorrência para grandes empresas, e a partir disso ele começou a desenvolver alguns estudos, né, para entender por que as empresas se comportavam diferente, por que uma empresa se baseava em outros competidores e etc. E ele já tem alguns livros lançados, e nessa palestra específica ele falou sobre os novos conceitos que ele está trabalhando para poder escrever o seu novo livro. E ele estava comentando um pouquinho sobre conceitos de jogos finitos e infinitos, né? Então, que os jogos finitos, você tem jogadores que estão disputando um determinado objetivo, né? Então, para ganhar um do outro. Então, o objetivo é você vencer o seu adversário e o jogo acaba a partir do momento que você vence o seu adversário. Mas existem alguns jogos, né, que têm outro tipo de conceito, e esses jogos são infinitos. Então, você está, por exemplo, em um joguinho de batalha, você está lá no seu castelo atacando outras pessoas, se você para de jogar por algum motivo, a batalha vai continuar acontecendo com outros jogadores, e o jogo não depende da sua participação para continuar vivo. Então esse é o tipo de jogo e de conceito que ele estava trazendo para explicar um pouquinho essa aplicação desses conceitos no mundo corporativo. Então ele comenta que, por exemplo, algumas empresas, como é que elas fazem análise da concorrência? Elas querem saber o que meu concorrente está vendendo, o que ele está produzindo, como que eu vou fazer para vencer o meu concorrente, né? Então isso é o conceito do jogo finito aplicado ao mundo empresarial. São os executivos tomando as decisões para vencer a sua concorrência no curto prazo, né? Basicamente, eu preciso fechar minha meta do final do ano, então eu preciso fazer as minhas estratégias para que eu vença esse número no final do ano. Agora, quando se trata de empresas, por exemplo, que não estão pensando só no final do ano, eles estão pensando em construir uma empresa para os próximos 150 anos, por exemplo, ele não interessa o que meu concorrente está fazendo hoje ou amanhã. O que interessa é o que eu vou fazer para fazer a minha empresa durar esses 150 anos e qual o tipo de valor que eu vou agregar. Então, ter uma visão mais organizacional ao invés de ficar olhando para a sua concorrência. E o que eu achei interessante, ele comentou o case, né, do Costco versus Walmart. Então, se você pega o Costco, que é uma grande rede varejista também dos Estados Unidos, versus Walmart, você vê como é que foram indo as coisas. Então, as ações, por exemplo, do Costco, em épocas de crise, elas não têm uma queda tão grande quanto as ações do Walmart. Por quê? Porque eles estão tomando as estratégias para segurar essas ações no curto prazo, enquanto o Costco ele já tem uma levada diferente, digamos, das ações. O Walmart dá mais picos, né? Então na flutuação ele vai dar mais rentabilidade, mas as ações do Costco, se você investir no longo prazo, ela só está crescendo, ela não cai. Então esses diferentes comportamentos de empresas, inclusive que podem ser verificados no comportamento das ações nas bolsas, mostram muito bem qual é o tipo de empresa que a gente está lidando, né? Uma que quer
ser longeva ou uma que só está preocupada em fechar o número no final do ano. Então, essa mentalidade dos executivos que hoje a gente tem, e os executivos são treinados muito para isso hoje, né, para fechar o número no final do ano, para garantir que o ano que vem eu esteja aqui, que eu consiga fazer, né, os números novamente, e não só para como é que a gente vai fazer essa empresa crescer para os próximos 50 anos. Então, esse conceito e essa mentalidade mudando, a gente vai ter uma mudança nesse paradoxo, inclusive no mercado de trabalho como um todo, né? Isso demora muito tempo, né, para acontecer, eu creio eu, mas foi bem interessante entender como ele estava aplicando esse tipo de conceito para o mundo corporativo e como isso pode afetar o mercado para o futuro, tá? Que mais a gente teve lá de legal, né? A gente teve um evento no House of Blues, né? Que não podia deixar de ter, né? Então foi bem legal, uma banda bem bacana que tocou. E aí, comentando um pouquinho das novidades da CMP Global, né? Então a gente tem uma nova gestão, tem uma nova presidente, conheci ela lá, tô na fotinho aqui embaixo à esquerda com ela. Encontrei com as lideranças dos capítulos, com o board global, tive uma conversa bem produtiva com a presidente e a vice-presidente da CMP Global no evento, para os participantes internacionais, que ocorreu no domingo, né, no dia de inscrição do evento. Tive contato com profissionais de mais de 21 países lá, fiz almoço com os chapter leaders, com representantes da América Latina, então foi legal ver que tem pessoas na Colômbia e na Argentina querendo fazer com que a disciplina avance também nesses países, e já fiz contato com eles para primeiramente eles se unirem ao nosso chapter Brasil, né, que é o primeiro aqui da América Latina oficial, para que eles consigam trazendo mais pessoas, né, e conseguir ganhar o corpo suficiente para montar um chapter lá, que futuramente eles possam fazer isso. Mas a ideia foi primeiro a gente unir forças aqui na América Latina, primeiro no chapter que já é oficial, para que depois a gente possa expandir isso para outros chapters. E isso vai, obviamente, influenciar algumas decisões nossas futuras, inclusive tradução de coisas para o espanhol para atingir esse público também, tá? Pontos positivos dessa conferência. Então, a oportunidade de conhecer profissionais do mundo inteiro, de diversos cargos, organizações, trabalhando com gestão de mudança, muitas sessões criativas com a participação do público, a da Joe que eu comentei, teve um Lego Serious Play também que foi muito bem avaliado. Visibilidade de como as outras organizações fazem gestão de mudança, então conversando com as pessoas, entendendo o que eles têm de estrutura, como eles estão posicionados, qual tipo de metodologia eles usam, que ferramentas eles usam, e também fazer esses almoços de networking com os demais capítulos, que foi muito interessante também. Como oportunidade de melhoria, eu acho que isso está faltando um pouco na nossa área no geral, né? Não teve nada surpreendente ou extremamente inovador que você fala, nossa, isso aí realmente muda todo o cenário, né? Então, a gente teve muita sessão expositiva, então poderiam ter mais sessões interativas, acho que atrai muito mais o nosso tipo de público. Muitas sessões apresentaram conteúdo que já é, digamos, conhecido, sem muita profundidade, então foi só um overview, né, das coisas que já foram mostradas anteriormente, e muita gente dos Estados Unidos, então uma oportunidade é para ter sessões com pessoas de outros países, foi inclusive um dos pontos da minha conversa com a presidente da CMP Global, né, por que não abrir mais espaço para os internacionais, e ela se comprometeu a pedir para o pessoal fazer que analisa, né, todas as submissões para eventos, para olhar com mais carinho submissões de outros lugares e dar uma balanceada nisso, porque realmente é importante para o evento como um todo, tá? Sobre o CCMP,
Então, o CCMP, Certified Change Management Professional, que é a nossa certificação, né? A gente já tem mais de 500 pessoas já graduadas, né, certificadas. Então, o Fabiano aqui no Brasil e, se não me engano, o Daniel também já estão certificados. Existem materiais disponíveis no site da CMP. Você pode baixar lá todo o material que precisa para fazer os seus estudos. Pode entrar lá, tem webinars, tem muita coisa legal que vai guiar para esse estudo, para a certificação, né? Então tem coaching calls, você pode baixar o standard, você pode baixar os flashcards. Então tem bastante material para estudar e está disponível. Vão ter próximas turmas aí agora, acho que em julho e agosto, né? Aqui julho 6, 18 e agosto 3, alguns webinars de preparação também para o CCMP, tá? Queria também fazer uma parte aqui colocando que existem voluntários também, né, pessoas que atuam no Brasil e também são voluntários da ACMP Internacional. Então, nosso presidente aqui, o Fabiano Sanino, por exemplo, ele atua aqui no Comitê de Governança do Qualified Education Providers, né? Então, é uma oportunidade também de dar uma exposição internacional aqui para a CMP Brasil. E como que a gente pode participar nisso, né? Então, submeter sua inscrição para ser palestrante em 2018 no evento global da CMP. Se você tem um case, um artigo legal, pode submeter que eles vão analisar com carinho. Ser um membro da CMP Brasil, ajudar a gente a suportar mais eventos como esse e trazer esse tipo de evento para cá. Acredito que não um global, mas fazer eventos nossos cada vez com mais qualidade, trazendo mais palestrantes interessantes e abordando os temas que a comunidade tem interesse. Fazer o download do standard da CMP, para você ter familiaridade com isso, participar dos webinars e eventos, ser um voluntário também da CMP Brasil. A gente tem algumas chamadas de voluntário ao longo do ano, então, se você está com vontade de ajudar e tem disponibilidade para nos ajudar, por favor, seja um voluntário, que nós agradecemos bastante e é sempre bem-vindo. E ter a sua certificação CCMP também. Acho que é uma certificação que está cada vez mais crescendo e sendo bem aceita no mercado. Então, é um convite que eu faço para quem quiser se desenvolver e ter mais essa certificação no currículo. Com certeza é muito bem quista pelo mercado. Ok? Fazendo aqui Ok. por favor, então, uma propagandinha aqui do próximo evento, né? Vamos ter um evento agora no dia 27 de julho, das 8h30 às 5h30, que ocorrerá no Instituto Mauá de Tecnologia, no campus São Paulo, que é sobre gestão de mudanças aplicada à diversidade e inclusão. Então, a gente tem o Adriano do Citibank, a Eliane da IBM, Marinalva da Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, o Fernando da Skytef, o Edson Carli, Andréia Cruz do Bank of America, o Reinaldo Bulgarelli da TXI, a Andréia, o Daniel também aqui da CMP e o Marcelo. E eles vão estar realizando esse evento, né, discutindo a gestão de mudanças aplicada à diversidade e inclusão. Então, quem tiver interesse, por favor, só se inscrever nesse link que eu estou deixando aqui, né, aexam.com.br/seminário diversidade, e a CMP apoia esse evento, né, que é realizado pela Exam, e contamos com a participação de todos que estiverem interessados nesse tema também. Acho que eram esses os grandes pontos que eu queria apresentar, mas queria também deixar um tempo aqui para perguntas, e se vocês têm alguma curiosidade de como foi lá, por favor, só perguntar.
Adria, não é pergunta, só queria complementar que achei ótima a exposição. Você deu um panorama geral, é bom a gente saber o que está rolando, né? Quem não foi para lá, saber o que as pessoas estão apresentando. Interessante você colocar também que não teve tanta novidade, que tem isso, que falou mais do mesmo, que é bom saber o que gira em torno. Então, agradeço muitíssimo aí seu compartilhamento das informações, tá bom? Perfeito. E é como eu falei, assim, o que eu tô sentindo falta é a gente aplicar mais soluções, principalmente de tecnologia no nosso trabalho, porque eu acho que a inovação não vai vir só trazendo uma teoria mirabolante nova, porque os conceitos não vão fugir das bases que a gente tem hoje, né? Então, essas soluções tecnológicas que eu vi, essa ferramenta de comunicação, vi essa outra ferramenta de medição, mas não vi nada inovador falando, por exemplo, olha como nós estamos usando Big Data para transformar nossos planos de gestão de mudança e ter maior assertividade. Isso que eu acho que era muito a minha expectativa também de ver, né, que eu não tive atendida, mas vejo que temos uma oportunidade grande para evoluir nesse sentido e ver também que os outros países não tem ninguém tão na vanguarda assim, não, né? Eu acho que está todo mundo bem nivelado e a gente tá querendo realmente e pode, né, também alavancar isso do nosso lado aqui, que eu acredito que puxa um pouco o lado do mundo inteiro também. Adriano, tudo bom? Ô, Fabiano, Fabiano, tudo bom? Por favor, seus primeiro, comentários. primeiro parabéns aí pela apresentação, parabéns pela ah, ação lá dentro do evento. A gente sabe que a nossa presença da CMP nesse evento global ele é muito importante porque ele marca a oficialização, né, e marca a solidificação da CMP Brasil como um capítulo mundial. Uhum. Nós sempre tivemos bons relacionamentos lá dentro da diretoria da CMP Global, e isso a gente tem que sempre reforçar com todos os diretores participando e os voluntários. Eu acho que uma coisa que é bacana comentar é exatamente isso. É um evento que tem uma troca muito bacana e vale a pena participar para ter conhecimento e contatos muito externos. Uma coisa, eu participei de alguns anos atrás, e uma experiência que eu queria que você compartilhasse também a sua, é uma coisa que eu reparava, não sei, eu queria saber como que foi esse ano, é a participação de muitas empresas de diversos setores que usam gestão de mudança, que aqui no Brasil não é ainda a tradição de tantos setores e tantas áreas trabalhando com isso, e também uma penetração no mercado africano, no mercado asiático e muito forte no mercado europeu também. Isso, E, Uhum. O que eu essa pude ver, Fabiano, até no primeiro dia, né, quando teve um coquetel para as pessoas que vêm de outros países, né, como recepção. Então, nesse coquetel mesmo, a gente tirou, digamos, fotos United Nations, a gente brincava, porque eram 21 países diferentes comparecendo lá. Então, eu conheci pessoas, por exemplo, da Nigéria, do Banco da Nigéria, Banco Nacional da Nigéria, a líder de Change Management do Banco Nacional da Nigéria, e pude conversar com ela e ver que realmente eles estão investindo nisso lá, que a disciplina vem crescendo no mercado africano, principalmente. No mercado asiático, ela, por ser bem culturalmente diferente, digamos assim, você não vê, por exemplo, tanta ação, né, muito digamos, overdose de comunicação que nem se faz aqui no Ocidente. Eles vão muito focados, mas eles sempre buscam conhecimento em cima de gestão de patrocinadores. Eles têm uma dificuldade de convencer os superiores, por exemplo, de como isso é importante. Mas, no geral, o que deu para sentir é que isso está crescendo bastante em outros países da Ásia, né? Então, tinham pessoas, por exemplo, da Tailândia, eu vi pessoas da Indonésia lá, tinham pessoas da Rússia também, e não eram poucas, tá? Muita gente da Rússia eu vi lá também, o que eu achei bem legal.
E isso realmente é uma percepção que eu acho que vai ter em todas as conferências, esse contato com pessoas de outros países, entender um pouquinho o que está ocorrendo nas diferentes culturas, e todo mundo me perguntava, pô, o que está acontecendo aí no Brasil com o presidente, o que aconteceu, ficava horas conversando ali, né, mas era complicado de explicar a nossa situação, mas era importante dizer que não, a gente vai sair dessa tudo bem, e por isso que estamos aqui para tocar o barco. Mas foi uma experiência bem interessante, muito americano mesmo, né? Obviamente a conferência é lá e a maioria dos chapters são nos Estados Unidos, mas muita gente de fora também. Foi o que eu pude reparar lá. E você acha que existe, por exemplo, as oportunidades de relacionamento com esse pessoal, trazendo eles com nossos web conference com eles? Não, sim, com certeza. Dos outros chapters, principalmente, né? Eu fiz alguns contatos para a gente poder compartilhar informação, principalmente. Então, saiu um artigo lá e eu vou disponibilizar no portal do meu chapter. Pô, me manda um e-mail, deixa eu disponibilizar no meu também, e vice-versa, né? Então, essa troca de informações eu estimulei bastante, e já tenho alguns contatos para a gente poder fazer isso rodar, e não só isso, como pessoas das empresas mesmo, né, como você estava mencionando, tinha muita gente de empresa que não consultoria, né, de gestão de mudança. Então, como as empresas têm cada vez mais investido nessa prática, algumas de maneira tímida, digamos assim, né, ainda muito presas a iniciativas de RH, muito pontuais, não olhando isso como uma disciplina tão estratégica, mas crescendo, isso que é importante de ver. Mais empresas investindo e a disciplina crescendo e se consolidando realmente como uma disciplina dentro das empresas. Maravilha, cara. Obrigadão. Que é isso. Mais alguém? Alguma pergunta? Adriano. Olá. Oi, Adriano, Erivelton. Oi, Erivelton. Gostaria de fazer uma pergunta também. Manda ver. Quando você estava falando sobre aqueles representantes lá da Prudential, né, das outras empresas, você teve a percepção, né, que na verdade, eles falaram que gestão de mudança deveria ter uma VP, né, específica para change management, né? Uhum. E não nascer dentro de RH, como a maioria das empresas fazem atualmente, né? Uhum. Então, assim, porque realmente, onde eu vejo também, sempre change management nasce dentro de RH, porque tem tudo a ver com pessoas, tal, e se você está envolvido num projeto específico, aí envolve também treinamento, tudo fica dentro da mesma gestão ali. O que você acha disso também, assim, em relação a ser realmente uma VP segregada? Você acha que isso daria um punch maior para gerenciamento de mudança, ou realmente isso é uma tendência, seja nascer dentro de RH e exemplo, vou te dar um exemplo de que nem você falou muito de PMO, né? De escritório de projetos também devem ser segregados, mas a maioria das empresas, escritório de projeto, infelizmente, nasce dentro da TI, né? Exatamente. Ou seja, algumas empresas nascem dentro da TI e vai extrapolando. Ou seja, que as pessoas só imaginam que projeto só existe dentro de TI. Exato. Né? Apesar de todo mundo PMI sabe que o gerente de projeto pode gerenciar qualquer tipo de projeto, mas acaba que escritório de projeto corporativo foi uma tendência, uma evolução do escritório de projeto, vamos dizer, TI. Exato, Eu gostaria de saber o que você pensa. Não, claro, acho bem legal. Esse é um tema bem interessante, né? E eu acho o seguinte, eu vou pegar, parafrasear aqui um trecho da palestra do Simon Sinek, né? O que ele comentava lá é que é o seguinte: geralmente, quando a gente escolhe executivos para presidir uma empresa, por exemplo, esses executivos vêm de diferentes áreas, então eles trazem uma bagagem, uma certa experiência que foi toda a sua carreira direcionada para ele atuar naquela determinada área.
Então você vê um diretor de vendas, pô, o cara é um monstro em vendas, virou diretor. O diretor de finanças, a carreira inteira dele foi em finanças e o cara virou diretor de finanças. O diretor de RH também a mesma coisa. Então você vai treinando as pessoas até que eles viram executivos, né? E nessa hora que eles viram executivos e o cara está em finanças, está em vendas, e a hora que você vai virar um presidente, o presidente ele precisa de um skill diferente de um diretor de finanças, é um skill diferente de um diretor de vendas. E muitas vezes a gente não está preparando os executivos da maneira adequada para eles assumirem essas funções. Então você pega um diretor financeiro que assume uma empresa, o cara vai estar só preocupado em fechar o número. O cara que é o de vendas, o cara está só preocupado em vender e a entrega vai depois, entendeu? Então vai mudando um pouco o perfil das organizações nesse sentido. E por que eu fiz só essa introdução, né? Para comentar o seguinte, o que a gente devia ter, o que ele comentou, né, era um CVO, né, que eles chamam, que é o Chief Visionary Officer. Então, se você quer que a sua empresa seja longeva, né, você não pode ter pessoas que vão estar preocupadas nas estratégias momentâneas para você fechar o número no fim do ano. Você precisa ter um cara que vai ter a visão do longo prazo, que seria esse cara visionário que vai te dar todo o direcionamento estratégico da empresa. E embaixo desse cara, né, que é o cara visionário, ficaria toda essa parte de gestão de mudanças que ia ajudar ele a gerenciar, primeiro, todo o portfólio de mudanças que a organização precisa passar para atingir aquele objetivo estratégico que ele visionou. E segunda coisa, né, para fazer com que essas mudanças realmente aterrizem e sejam, digamos, absorvidas pela cultura da empresa. Então, é nesse sentido que o pessoal acho que vê muito como uma VP, é que ela fica posicionada não, digamos, num nível de diretoria, mas sim num nível acima de diretoria estratégico, um pouquinho só abaixo da presidência, né, mas como se fosse uma vice-presidência. Faz sentido? Entendi. Faz todo sentido. Eu achei isso, eu achei bem legal esse termo até, falei, pô, legal, né? Seria um negócio interessante de ter nas empresas. Mas acho que a gente ainda tem um caminho longo para chegar nisso daí ainda. Legal, obrigado aí. Que é isso. Mais alguma pergunta? Adri? Oi. É o Edson. Oi, Edson. Olhando essa sua resposta bem rápida aqui, Uhum. acho que vai bem ao encontro também desse que você comentou sobre saturação de mudança e gestão do portfólio da mudança que a ProSci está realizando, né? Esse estudo, né? Exatamente, e eles fizeram, inclusive eu participei, né, dessa última pesquisa da ProSci recentemente, acho que foi uns 3 meses atrás que eles soltaram a pesquisa novamente, e tinha realmente algumas perguntas adicionais nessa parte de saturação, né, e na palestra que eu assisti, eles têm uma ferramenta agora que basicamente eles vão fazer uma pesquisa, né, e a partir desses dados que eles escolherem nas pesquisas, eles têm uma forma de mensurar o nível de saturação da mudança dessa pessoa. Não é nada muito sofisticado, mas te dá pelo menos um indicador para saber se você pode continuar com a mudança ou pelo menos parar. Mas é uma ferramenta legalzinha assim. Bacana. Eu acho que vai ao encontro dessa parte de gestão de portfólio aí que a gente está falando desse Exato. Chief Visionary. Mas bacana. Uhum. Eu só queria agradecer, né, pelo material aí que você passou para a gente. Aí eu achei bem bacana. Eu não conhecia muito, recente que eu estou começando a visitar, né, aí o grupo de vocês. Legal. E achei bem bacana aí a exposição disso.
Beleza, obrigado mesmo, Edson. Convido a fazer parte dos próximos também, né? Nosso intuito e o nosso planejamento é fazer no mínimo um webinar por mês, então cada um dos diretores nós estamos nos revisando aqui para fazer esses webinars, mas se alguém também tem um tema interessante que quer trazer, que acha que seja pertinente para compartilhar com toda a comunidade, por favor, é só mandar um e-mail para a gente está sempre aberto para isso e com certeza quanto mais a gente compartilhar o conhecimento, mais a gente vai desenvolver a disciplina no nosso país, que é o que todo mundo aqui deseja, eu acho. Não, beleza, obrigadão. Tá bom? Então, bom, pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta que lembrar depois, né, pode me contatar offline também. Vocês têm meus contatos, eu mandei no e-mail, né, então tem meu e-mail profissional e particular. O da CMP eu tive alguns problemas, então desculpa, mas assim que eu tiver com ele restabelecido, eu vou enviar uma mensagem para vocês. A participação nesse webinar também, a gente envia um certificado de participação para cada um, para que vocês tenham isso e consigam depois, futuramente, se precisar reverter isso em alguma hora de treinamento para vocês podem utilizar. E ficamos à disposição aqui para qualquer pergunta ou para algum contato offline. Vocês já têm os meus contatos e queria agradecer a presença de todos e espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho da visão de tudo que eu vi lá para vocês.